Olá, este é o Conexão. A educação brasileira tem muitos desafios. Diariamente a gente apresenta números que são inaceitáveis. São quase 12 milhões de analfabetos, mais de 4 milhões de crianças em distorção e idade séria no ensino fundamental. E quase 4 em cada 10 brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2018. Esses problemas são de quem? Hoje, a gente quer falar sobre a organização da sociedade civil popular em prol da educação. Você conhece coletivos, institutos, pessoas que estejam organizadas para melhorar a educação do país? Se não conhece ainda, você vai descobrir algumas iniciativas no programa de hoje e quem sabe talvez até ficar inspirado e inspirada. A gente vai conversar sobre isso com Alexandre Isaac, que é sociólogo, pesquisador e coordenador de Relações Institucionais do SEMPEC Educação, e com o vereador Raymond Santa Bárbara, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigada por participarem aqui com a gente. Eu acho que esse assunto é interessante para a gente pensar um pouco a gente mesmo, né, enquanto sociedade. E aí eu queria começar te perguntando, Alexandre, se você tem aí na sua memória boas recordações de iniciativas, né, de movimentos populares que se organizaram em prol de alguma bandeira e que a gente traga aí bons retrospectos, boas memórias sobre esse tipo de organização. Bom, você falou inicialmente de quem é a responsabilidade sobre isso, né? A própria Constituição brasileira fala que é do Estado, da família e da sociedade organizada, né? Com relação a projetos educacionais, inovadores, diferenciados, o SEMPEC, junto com a Fundação Itaú Social, há mais de 20 anos, coordena o Prêmio Itaú Unicef, né, que é uma iniciativa que procura dar visibilidade, né, botar uma lupa ali nas organizações sociais que fazem a diferença nos territórios, no território em torno das escolas. Esse programa sempre privilegiou a parceria entre o poder público e uma organização da sociedade civil. Não porque falta alguma coisa ao poder público, mas ou falta alguma coisa à sociedade civil. Eu penso que, do ponto de vista de uma proposta pedagógica, essas organizações sociais que estão no território, elas têm expertises, têm saberes, né, e elas podem agregar. A gente acredita muito na potência dessa parceria entre o público e a sociedade civil, né? Tem muito, as propostas pedagógicas inovadoras e diferenciadas que a gente tem visto no território nacional, elas têm essa perspectiva, estão ligadas a uma ideia de educação integral, né? De ampliar o tempo das crianças, adolescentes e jovens com relação a estarem expostos a processos de aprendizagem, né? Num currículo diferenciado, ampliado, né? Não só aquele currículo da escola, do campo da cognição, do português, da matemática e da língua, mas também esses conhecimentos, esses saberes da ludicidade, das modalidades esportivas, do corpo, do respeito à diversidade, né, da participação na vida pública. E reconhecimento dos saberes mesmo, né, que cada um de nós tem. E aí acho que a sociedade civil tem muita coisa a agregar. E você acha, Raymond, que, pensando assim, que a sociedade civil tem muita coisa para agregar, a gente, enquanto sociedade civil brasileira, a gente arregaça a manga mesmo para, não, peraí, então vou fazer do meu trabalho voluntário um apoio mesmo para a educação brasileira. O que você percebe, assim, enquanto brasileiro? Eu acho que, assim, estou convencido de que a participação da sociedade ela é fundamental. Né? É bom a gente lembrar que nós temos as conferências que discutem educação, que elas, na verdade, exigem da sociedade que ela responda às necessidades que ela tem. Portanto, você pega as conferências locais, as conferências livres, as conferências municipais, estaduais e a grande conferência que define, né, os rumos da educação brasileira. Eu acho que o povo brasileiro ele tem muito a contribuir e aí, nesse particular, é preciso compreender política de educação como uma política que é uma das ferramentas mais importantes para a transformação da realidade e não dá para pensar a educação senão na dimensão transformadora, na dimensão libertadora, como nos dizia nosso grande educador, patrono da educação, Paulo Freire. E nessa potencialidade do povo brasileiro, que é muito grande, compreender que a classe política
né, o Estado brasileiro, a governança brasileira não pode abrir mão de discutir com a sociedade. A sociedade tem muito a contribuir. São iniciativas, às vezes iniciativas que a gente considera às vezes pequenas, mas são essas iniciativas que, se somando a tantas outras, dão o caldo que a educação precisa. A educação, eu costumo dizer e quero dizer que não pode ser tomada apenas como um chavão, que muita gente diz, esse né? ponto que eu queria levantar contigo, porque é muito bonito você falar que, quando na época da eleição, né? O que é mais importante no candidato? Educação. Mas e nos outros anos, né? Nesses 4 anos aí, depois da eleição, o que você está fazendo? Você está acompanhando pelo menos? Está cobrando? Pois é preciso olhar, para além de olhar o chavão falado, é preciso olhar a prática educacional, a prática política, que é exatamente aquela prática que diz assim, o governante não tem algo a dizer para a sociedade. O governante é aquele que reúne as potencialidades, as necessidades, né, a capilaridade do povo brasileiro e diz, esse é um projeto de educação, é um projeto que pode transformar, é um projeto que verdadeiramente é libertário. É preciso a gente resgatar uma experiência política de que nós, por mais que tenhamos uma representação muito grande da sociedade, tenhamos um reconhecimento nas urnas, etc., os que governam o país, os que estão no poder legislativo, nós não temos o direito de fazer para as pessoas. Nós temos que fazer com as pessoas. É nossa obrigação. E aí, mas a gente não tem essa cultura, né? Isso que eu queria saber. Essa cultura participativa. Eu estava debatendo outro dia num evento que eu participei, no programa que eu participei da TVT, né? E eu falava isso, né? Tem uma música do Djavan que fala, só eu sei o que é não ter que ter e ter que ter para dar. Nós não temos essa cultura de participação. Se você pegar o século passado, a gente teve mais de 70 anos de ditadura. Quer dizer, nós estamos engatinhando nessa cultura de participação. Por isso que eu digo que isso tem que estar dentro do currículo escolar, né? A participação na vida pública, a participação na vida pública é uma aprendizagem, não é algo que se dá, né? Num estalo, né? É preciso que nossas crianças e adolescentes aprendam a participar, a discordar, a divergir, a concordar, a planejar, né? A conviver divergindo. Quer dizer, né? a criança tem que, esse processo de aprendizagem tem que estar, a participação na vida pública, o respeito à diversidade, as questões éticas, né, tem que estar no currículo. A gente tem uma base nacional que está aí, né, e que tem lá, foi duro sair, foi difícil, mas foi resultado de participação, né, de muita gente ouvida, sociedade civil, governo, enfim. Mas eu penso que essas outras aprendizagens que estão meio na borda aí, né? A gente não pode hierarquizar o conhecimento, né? Não tem um saber que vale mais que o outro. Então... Você acredita, Raymond, você acredita que talvez quando a sociedade ela acorda para isso, é porque ela percebe que existem lacunas que a participação dela pode complementar? Eu acho que sim. Eu acho que eu quero que citar um exemplo, né? Quando nós tivemos lá na construção da CONAI, né, da Conferência Nacional de Educação, tinha um dado muito interessante que foi uma reivindicação que muita gente não compreendia e que eu a compreendo como uma reivindicação que ela é o centro disso que eu falava, de que não dá para fazer para, tem que fazer com, né? E aí a sociedade, ela não pode ser chamada ao final para ratificar, para legitimar. Ela tem que ser chamada o tempo todo. E esse é um processo difícil, porque mobilizar a sociedade em tempos de tantos ataques à educação, mobilizar a sociedade em tempos de tanta criminalização, é muito mais fácil levar a sociedade, por exemplo, a acreditar que professores praticamente são inimigos da educação, inimigos da escola, inimigos do aprendizado. Então, nesse movimento, eu me lembro que lá na CONAI, em 2010, nós tivemos lá a participação dos alunos, dos estudantes da UNE, falei alunos, dos estudantes da UNE, que reivindicavam exatamente isso, que no texto da CONAI fosse retirado o termo aluno e colocado o termo estudante. Parece uma coisa pequena, mas é a sintonia com a compreensão de que o outro, que a sociedade, que o estudante, de que aquele que é destinatário da educação ou que é, na verdade, construtor da educação, de que ele não é uma tábula rasa, de que ele é alguém que traz uma história. É um sujeito, né? E aí a sociedade, ela eu não sei se a palavra é complementa, mas a sociedade ela é partícipe.
ela está junto, né? Ela tem que ser chamada nessa participação, com toda a dificuldade que é mobilizar a sociedade hoje, mas é tarefa, né? Olha só, eu acho interessante que vocês estão falando sobre essa coisa de ser difícil mobilizar, mas durante o programa hoje eu queria mostrar alguns exemplos, sabe, de sociedade civil organizada que pode inspirar a gente a arregaçar a manga também. Eu quero começar com um trabalho de um pessoal que é nosso parceiro, né, que é o Movimento Todos pela Educação. Veja só. O Brasil ele vem passando por um processo, a gente tem uma série de crises, mas o Brasil avançou nos últimos anos. Acho que isso que é muito importante a gente sempre ressaltar, porque o Brasil avançou. A educação não vai resolver todos os problemas do Brasil. No entanto, sem ela, a gente não terá retomada econômica duradoura e consistente e tampouco mudanças significativas no quadro social atualmente instalado no Brasil. Então é nesse contexto que o Todos pela Educação construiu a Educação Já. É para fazer esse grito, esse apelo de que, olha, basta, não dá mais, para a gente tentar construir um país que não tenha como base uma educação de qualidade para todos. A gente fez uma opção estratégica e muito importante, que é a de fazer uma construção com pessoas que pensam diferente. A partir da junção desses diferentes fatores é que nós construímos um documento que traz uma proposta de estratégia nacional para a educação brasileira. Ele é um documento político. Ele não é um documento técnico que eu poderia fazer num gabinete, um estudo acadêmico, e que ele nunca seria colocado em prática. E à luz dessa premissa que nós elencamos algumas prioridades. São 7 prioridades que, no nosso entendimento, são aquelas que devem ser iniciadas já ali no começo do próximo governo para fazer essa estratégia maior avançar. Aí a gente viu uma organização, são pessoas da sociedade civil que se organizaram mesmo, né? E você vê que eles têm uma sede, eles pensam, eles analisam todos os dados, eles produzem conteúdo pra caramba. Se você entrar no site do Todos pela Educação, você vai ver muitos artigos, muitos vídeos. É uma organização mesmo que está pensando em educação e que chama toda a população para trabalhar aí e acompanhar as questões da educação. E a gente tem outros exemplos, inclusive aqui a gente tem o Alexandre representando uma outra sociedade que é o SEMPEC. Eu queria que você contasse para a gente um pouco, você falou, né, que já estão há 20 anos trabalhando junto com várias outras instituições, mas o SEMPEC ele surgiu a partir do quê? Qual que foi o motivador da criação do SEMPEC? Primeiro, eu acho que tem que fazer uma certa distinção sobre, é óbvio que tem diferentes sociedades civis, claro, né? Você está falando do SEMPEC, do Todos pela Educação, são organizações, né, que ajudam a formular políticas, a pensar as políticas e assessorar municípios, estados, incidir na política pública, no parlamento, né? É um outro tipo de organização daquelas que a gente estava falando, que se situam no microterritório, que oferecem oportunidades de aprendizagens, que têm pouquíssimos recursos, especialmente nesse momento de criminalização das organizações sociais, né? A quantidade de repasse de recursos, os termos de fomento e de convênio e de parceria com essas organizações menores reduziu dramaticamente, né? São essas organizações sociais que eu acho que estão mais ainda com o pires na mão, e é dramático ver isso porque nós do SEMPEC, né, a gente sabe da riqueza que existe nessas organizações, daquilo que eles podem oferecer, daquilo que eles podem agregar na parceria com as escolas. Falando do SEMPEC, a gente há mais de 30 anos, o SEMPEC foi criado com um objetivo, uma missão que tinha a ver com educação, na relação com outras políticas de garantia de direitos. A gente está vendo aí o site do SEMPEC. Com foco na redução das desigualdades. Né? Então, quando a gente fala, vocês estavam falando de projetos inovadores, né? Eu brinco que ser inovador, às vezes, é voltar lá numa experiência de 100 anos atrás. Né? Porque nas ciências exatas e biológicas, um conhecimento anula o outro, né? Nas humanas, não. Então, convivem, coexistem, né? Então, para uma iniciativa ser inovadora, eu acho que tem que ter resultado, tem que ter produção coletiva, tem que romper com a fragmentação que tem nas escolas de um conhecimento engavetado, um tempo recortado, né? A questão da hierarquização do saber que a gente tinha falado. E, acima de tudo, tem que ser uma proposta que visa superar as desigualdades.
Então, todo o trabalho do SEMPEC, né, com o Prêmio Itaú Unicef, que é esse exemplo que a gente estava dando, mas com as assessorias a municípios, estados e federação, vai nessa perspectiva, né, de estabelecer uma convergência das políticas de educação com as políticas de garantia de direitos, com foco na redução das desigualdades. E aí eu queria mostrar também um vídeo que mostra e que fala um pouco dessa missão, tá lá no canal do SEMPEC. E eu quero dizer, a gente está falando SEMPEC, e eu não estou dizendo o que significa a sigla SEMPEC, né? Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. SEMPEC quer dizer isso tudo, né? SEMPEC Educação. SEMPEC Educação. Vamos ver então. Coração. Aí você viu mais um pouco do que o SEMPEC faz. Quando a gente estava mostrando o vídeo, a Alexandre comentou assim, caramba, a gente faz tanta coisa e vai aparecendo ali, mas é isso mesmo. A gente mostrou também o site, onde você consegue ver muito conteúdo, é bem legal, sempre leio várias coisas lá do SEMPEC, viu? E aí falando, a gente mostrou duas sociedades, olha o site aí, ó, sempec.org.br. A gente falou aqui de duas organizações mesmo, né, Movimentos Todos pela Educação, SEMPEC, e aí quando a gente pensa enquanto indivíduo, eu penso um pouco na frente. Eu queria que você contasse pra gente, o que motivou a criação da Frente Parlamentar pela Educação Pública? Pois é, você sabe que nós tivemos um ano que iniciou com uma promessa, né, de corte na educação, que chamaram de contingenciamento, mas que a gente sabe o que é isso. Eu acredito que aquela expressão de Paulo Freire, até que já foi comentada anteriormente, que a educação sozinha não transforma o mundo, mas não há possibilidade de transformar o mundo sem educação. A educação ela é fundamental. E não adianta só dizer que é fundamental, não adianta criar uma frente parlamentar, não adianta fazer todos os discursos e dizer todos os chavões. É preciso que a gente tenha, para a educação, que a gente tenha orçamento. A nossa luta, por exemplo, é que a educação no Brasil tenha 10% do PIB. Nós não chegamos aos 4%. Então, a luta pelos 10% do PIB é por compreender isso, que a educação é a ferramenta para a gente transformar a sociedade, porque é preciso construir escolas, é preciso construir espaços educacionais para que a gente não precise depois construir presídios e justiças, inclusive muitíssimo seletivas com os pobres, que são às vezes criminalizados, quase que culpados de não serem educados e não terem a sua formação. Então essa é uma luta. Então a Frente Parlamentar, ela surge com esse mote. Ela surge com a compreensão de que a educação pública de qualidade é um direito do homem e da mulher, um direito do cidadão e da cidadã brasileiros e, portanto, é preciso que o Estado brasileiro tenha a educação como essa política, que é uma política de Estado, uma política que ultrapasse os governos, uma política que pode ter parceiros, mas não parceiros que venham sugar o orçamento da educação, parceiros que venham colaborar. Então a Frente Parlamentar, ela surge nesse mote, para discutir esse momento difícil de corte na educação e para dizer a todos os vereadores, porque para construir uma frente, eu preciso de ter na Câmara Municipal no mínimo 26 vereadores signatários da frente. Então é para dizer aos vereadores que todos eles são responsáveis por discutir a educação e por lutar por ela. Por isso a frente chega. Por exemplo, aí a gente está falando de um exemplo aqui
da cidade do Rio de Janeiro, mas existem outras câmaras que também têm as suas frentes, ou não frentes, ou às vezes tem uma comissão. Como eu, Karen, que sou moradora do Rio de Janeiro, que voto aqui, que elegi algum vereador, como que eu posso trabalhar junto lá na frente parlamentar pela educação? Pois é, você sabe que às vezes o parlamento é uma coisa meio engessada. Como é que a gente tem trabalhado? Eu presidi a Comissão de Educação da Câmara durante 4 anos. Hoje não presido mais, sou presidente da Comissão de Cultura, mas tenho dito que todo mundo deve discutir educação, todos os vereadores. Quando eu digo isso, a gente traz para a frente parlamentar uma prática que nós trouxemos para a Comissão de Educação, de que a reunião da frente não é reunião de vereadores, mas é uma reunião de vereadores com a sociedade civil. Então, nós fizemos agora recentemente um debate em defesa da educação pública, promovido pela frente, em que a mesa não estávamos nós, vereadores. A mesa para palestrar, para falar, estavam professores, professoras, estudantes, os centros acadêmicos das diversas universidades, com a juventude, falando das suas demandas. Então, Karen, você pode sim participar nos debates que a gente faz da frente parlamentar. Desses debates saem ações muito concretas e a gente podia citar várias ações. Por exemplo, o fortalecimento dos grêmios estudantis no estágio secundário da educação, a luta dos diretórios acadêmicos, dos centros acadêmicos. Essa foi não uma definição, mas foi uma fala muito forte nesse primeiro encontro da frente parlamentar, de que a frente deve ser também um elemento de propulsão dessas ferramentas de participação popular da juventude. Esse tipo de movimentação, né, quando a gente pensa em frente parlamentar, vereadores ouvindo a população, trabalhando juntos, conversando, é algo que a gente tem também que incentivar na nossa população e até, acho que ensinar, porque eu acho que quando você diz espaço engessado, acho que é isso, né? Muitas vezes a gente olha para esses espaços e a gente não vê pertença neles. Lá não né? posso, é como se lá não posso entrar, e a gente chama o parlamento de casa do povo. Pois é, exato, exato. Como é que a gente vira essa chave? De novo é a questão da cultura da participação. Histórico, né? E quem não teve, quem não vivenciou, quem não experienciou isso ao longo da vida, né? Tem dificuldade de entender, né? E o parlamento, os parlamentos municipais, estaduais e o Senado e a Câmara dos Deputados tem essa coisa engessada mesmo, né? Não existe um pertencimento, o povo não se sente pertencendo àquele espaço, participa muito pouco e tal. Para mim a saída, né? E eu acho que para muitos, está no processo educativo. Né? Nas escolas que desde cedo as crianças têm que aprender a decidir coletivamente, a votar, né? A participar do processo das escolas, né? A sair das escolas e ir para entender a vida nos territórios, fazer cartografia, que a gente fala, diagnóstico dos territórios, entender o território fora da escola, para que a gente consiga, daqui a alguns anos, ter adultos que sintam desejo e atraídos pelo processo participativo, a gente tem que começar isso na escola. Só que a gente está vendo o contrário, porque a gente tem um plano nacional aí com 20 metas, com 16 não cumpridas e 4 cumpridas parcialmente. E as 16 sem previsão de cumprir até a nova elaboração do plano. A gente está na metade do plano, né? 5 anos. E muito provavelmente a gente está seguindo num caminho para que as próximas gerações também tenham essa dificuldade de participarem, esse pouco desejo de entender da coisa pública, da polis, né, da cidade. E a gente tem que resolver isso aí, porque eu não posso voltar daqui a 5 anos e a gente voltar a conversar sobre isso, não. A gente tem que conversar sobre outras pautas, né? Cara, sabe que o Alexandre estava falando uma coisa? Eu queria dar um exemplo simples que acontece aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós temos um encontro com a juventude das escolas que visitam a Câmara. A gente faz uma visita à Câmara e o nosso mote é apresentar o Palácio Pedro Ernesto, que é um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, um prédio belíssimo. Então tem uma visita guiada e aí nós aproveitamos e colocamos os alunos, os estudantes, no plenário da Câmara. E nós os estabelecemos como vereadores por um dia, por um momento, né? E você sabe que desses encontros já surgiram leis promovidas pelos próprios estudantes. Certa vez um garoto de uma escola do 9º ano do ensino fundamental disse assim: eu posso apresentar um projeto de lei, vereador? Eu disse assim: pode. Nossa, que então eu vou conversar com o meu professor e nós vamos trazer
que eu tenho uma ideia. E aí eles elaboraram, o professor discutiu com eles em sala, ele apresentou um projeto que é um projeto de grêmios livres, tem novidade nenhuma, né? No Sim. Grêmios Livres, mas apresentou uma inovação que ele chamou de a voz do estudante, que era a conversa de uma escola com outra. Porque o Grêmio normalmente trata da sua escola. Mas ele elaborou, então ele falou a voz do estudante, que é a obrigatoriedade de uma CRE, a Coordenadoria Regional de Educação, promover encontros entre os diversos grêmios. Gente, maravilhoso. Então virou Potência, lei, né? é lei Potência. municipal. Então essa é a participação. Esses meninos podem e devem substituir a nós que hoje estamos no parlamento. certeza. Então esse gosto pela vida Eu pública. amei a conversa, só que os nossos 25 minutos que são dados de coração já chegaram. Mas eu quero muito agradecer a participação de vocês com a gente. Muito obrigada mesmo. Antes de terminar, eu quero mostrar mais uma dica para você se atualizar e acompanhar. É o site do Conviva. Também tem muito conteúdo por lá, conteúdo que é produzido assim coletivamente. Também são parceiros aqui do Canal Futuro. A gente sempre recebe alguns conteúdos de lá. Fica mais uma dica. Para acompanhar a frente parlamentar também dá para jogar lá no Facebook do vereador e acompanhar também, você que é do Rio de Janeiro. Você que não é do Rio de Janeiro, procure a sua frente, a Comissão de Educação. Vamos abraçar essa causa juntos, viu? Acho que é uma responsabilidade de todos nós, como a Constituição determina, não é verdade? Do Estado, da família e da sociedade. E da sociedade. Obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada a você por estar com a gente também. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.